Salve progressistas, eu sou o Clayson. A imagem que eu vou colocar no vídeo de hoje para você ver de perto, analisar, entender, é uma imagem em que o deputado federal Alexandre Padilha, do PT, está fazendo ali uma fala junto com os seus correligionários, os seus apoiadores, e um bolsominion, ele invade aquele momento e começa a proferir uma série de palavras e, segundo testemunhas, ele ameaça atirar nas pessoas que lá estavam. Uma ameaça clara. Ele é retirado do local, mesmo assim ele ainda reage, você vai perceber isso, e depois que ele é retirado do local, continua então aquele momento ali que o deputado federal estava se dirigindo aos seus apoiadores. Mas dali em diante, você já sabe, criou um clima tão complicado, tão difícil, que o intento inicial, que era tumultuar, acabou sendo atingido, né? De fato, ele conseguiu tumultuar e atrapalhar ali a fala. Na verdade, são essas pessoas que falam sobre liberdade de expressão. Sim, são eles. Você já ouviu muito isso aí, ó. Os caras falando, não, é liberdade de expressão, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. Você acha mesmo? Até eu quero que você coloque aqui no comentário se você concorda com essas questões que os bolsonaristas falam a respeito de liberdade de expressão. Você realmente acha que eles são a favor da liberdade de expressão? E mesmo que eles, Bolsonaro sempre insiste, né, queiram dizer que são a favor da liberdade, você acha mesmo que eles são a favor de liberdade? Que liberdade é essa que você, por exemplo, não pode plantar uma maconha na sua casa e fumar um baseado? Porque qual o mal que você faz em plantar uma maconha e fumar um baseado? Qual é essa liberdade que eles querem proibir o direito da mulher de ter gerência sobre o seu próprio corpo? Eles são contra a liberdade da mulher de decidir sobre a sua gravidez. E veja bem, obviamente, eu não sou mulher, acho que está claro, né? Eu não estou falando de uma coisa pessoal, eu também não fumo maconha. Mas eu quero dizer para você que a liberdade, ela tem que ter esse pensamento. Ela tem que dizer respeito ao outro. Porque os bolsonaristas querem a liberdade apenas para determinadas questões ligadas a eles. Agora, aquilo que não interessa a eles não tem mais liberdade. Coloque seu comentário aqui, que eu quero saber o que você pensa a respeito dessa ideia de liberdade de expressão do bolsonarismo e também a ideia de liberdade. Antes de trazer o vídeo e colocar uma reflexão, você sabe, né? Eu tenho que lembrar você sobre o like. Por que eu sempre lembro sobre o like? Porque é muito importante. Eu sempre deixo aqui também esse card, né, para você fazer uma doação pelo Pix. E por que eu faço essas coisas? Porque é muito importante para o nosso trabalho. Nosso trabalho precisa da sua ajuda, porque nós somos um canal independente. E somos um canal progressista, somos minoria aqui no YouTube, né? A maioria são canais favoráveis ao Bolsonaro e eles recebem muito dinheiro. A gente vai trazer amanhã no Clayson News uma reportagem sobre 7 milhões de reais que o Bolsonaro deu para um site falar mal do Lula. Veja amanhã. Então nos ajude, nós precisamos da sua ajuda. Uma questão muito importante que eu quero colocar aqui para você. Nós já prevíamos, já havíamos falado aqui, eu acredito que você já deva ter ouvido outras pessoas falarem, sobre a violência política e sobre a possibilidade de haver um aumento dessa violência política, especialmente nesse período de eleições. Estamos a 2 semanas da eleição no primeiro turno. E a gente já previa isso. Mas a verdade é que, mesmo já sabendo a possibilidade de acontecer casos como esse que eu vou mostrar no vídeo de hoje, se eu não conseguir mostrar, eu vou deixar o link aqui, você acessa o vídeo, tá? A gente tem esse problema, às vezes o YouTube não permite que a gente coloque determinados vídeos aqui. Mas eu deixo o link e você vai assistir, fique tranquilo, fique tranquila. Mas eu quero trazer uma observação importante aqui, algo fundamental. Eu vou deixar aqui para você uma reportagem do Estadão e algumas outras reportagens que falam sobre violência política. Eu considero importantíssimo que você tenha acesso. Então eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, vou deixar fixado ali.
O Estadão, ele traz um parâmetro desde quando nós tivemos aquele caso da morte em Foz do Iguaçu. Aquele caso que foi um dos primeiros casos de violência política que teve repercussão, que aconteceu em julho na cidade de Foz do Iguaçu. O guarda municipal, o Marcelo Arruda, ele comemorava o seu aniversário de 50 anos em uma festa. A festa tinha o tema do Partido dos Trabalhadores e ele foi assassinado por um homem identificado com o bolsonarismo. Esse homem está sendo julgado, existe a possibilidade de ser levado ao júri público, né, ao júri popular. E o que ocorre na prática? Tem pessoas defendendo o assassino, dizendo que o que ele fez foi por... que é uma coisa absurda, né? É até ruim falar, né? Ele fez isso porque ele estava se defendendo. Então ele fez aquilo para não morrer. Sendo que ele teve a iniciativa de ir até lá e tudo mais. Não, ele estava se defendendo. Então, assim, é chocante. Nós tivemos depois um policial que foi agredido a tiros também numa igreja em Goiânia. Ele foi baleado no final de agosto nessa igreja. É uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, em Goiânia. Isso por causa também de discordâncias políticas com outro fiel da igreja, o Davi Augusto de Souza. Ele foi baleado pelo policial militar Vitor da Silva Lopes. Eles tiveram lá uma discussão sobre as orientações da igreja, que é contrária a candidatos de esquerda, e aí o cara falou, não, mas como assim? Não pode. Chegou lá o policial e meteu bala. Nós tivemos também um deputado que ele diz que a vitória deve vir na bala. Isso foi durante as manifestações do 7 de setembro, o bicentenário da independência. O deputado estadual, ele é candidato à Câmara dos Deputados, o delegado Cavalcante, do PL do Ceará. Ele afirmou que em caso de derrota do Bolsonaro nas eleições desse ano, a vitória viria na bala. Ele diz o seguinte, frase dele, abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, fecha aspas. E o que é roubar nas urnas? É a interpretação dele, tá? Sobre o que ele acha a respeito das urnas. Isso aconteceu durante uma manifestação em Fortaleza. E todo mundo bateu palma quando ele disse isso, lá em Fortaleza. Ele também fez críticas ao sistema eleitoral. Ele afirmou que Bolsonaro teria vencido as eleições de 2018 ainda no primeiro turno. Segundo o que ele disse, abre aspas, não temos medo dessa corja, esses pilantras que acabaram com o Brasil. Não vamos deixar que nosso presidente perca a eleição, fecha aspas. Nós tivemos também um caso de agressão no Rio de Janeiro. Um apoiador do Bolsonaro foi agredido por militantes petistas nessa sexta-feira, dia 9, em São Gonçalo. Aí já é um caso contrário e eu quero registrar aqui porque nós temos que ter esse compromisso também com a verdade. E aqui a gente sempre leva em consideração que as informações que nós levamos aqui, elas precisam ser colocadas com seriedade. E esse caso precisa ser divulgado também. Foi o Rodrigo Duarte. Ele passava devagar na frente do Clube dos Tamoios. E aí, ali era onde o Lula participaria de um evento. Ele estava em um carro com adesivos que mostravam o ex-presidente vestido de presidiário. E aí os apoiadores petistas, eles bateram no carro. O Duarte desceu do veículo, filmando os militantes, e aí o homem teve o celular retirado da sua mão, foi agredido. Um dos golpes causou um sangramento na cabeça dele. Isso aconteceu e a gente precisa registrar aqui. Mas a maioria dos casos são casos da direita contra a esquerda e, mais objetivamente, do bolsonarista contra o petista, como foi o caso de um apoiador do Lula, que foi morto a facadas no Mato Grosso. O apoiador do Jair Bolsonaro, Rafael Silva de Oliveira, ele foi preso depois de matar o apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, o Benedito Cardoso dos Santos, a facadas. E esse crime aconteceu após uma discussão política na cidade de Confresa, em Mato Grosso. Também aconteceu no feriado de 7 de setembro. Então, nós temos uma série de questões que nós precisamos abordar aqui. E a gente não pode, a despeito de qualquer questão ideológica aqui, eu quero deixar bem claro, a despeito de qualquer questão, seja de esquerda, seja de direita, a gente não pode concordar com isso.
Mas o grande problema que nós estamos vendo é que a gente não vê, por exemplo, o Lula ou os candidatos de esquerda instigando a militância a cometer crimes ou a fazer alguma coisa contra os seus, vamos dizer assim, os seus opositores, vamos colocar assim. Mas isso não ocorre com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro faz discursos muito raivosos. No discurso de 7 de setembro em Brasília, por exemplo, Bolsonaro diz: sabemos, abre aspas, sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. Então, que história é essa de você se colocar acima do bem e do mal e você julgar o outro como o outro sendo um mal? Que história é essa? Então, essas questões que nós estamos colocando aqui, elas são importantes. Porque eu percebo que as pessoas querem explorar do ponto de vista midiático o fato de nós termos mais um caso de violência política. Eu tenho uma amiga muito querida, a Flávia Diniz, ela é candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Ela é uma mulher preta, ela é cadeirante e ela estava com a sua cadeira de rodas com adesivos do Lula, perdoe, e pessoas que defendem o Bolsonaro começaram a agredi-la. Bolsonaristas indo atrás dela. Ela é candidata pelo PT a deputada estadual no Rio de Janeiro. Agora você imagina as pessoas dizendo para ela: ah, você tinha que estar nessa situação mesmo, podia estar até pior, tinha que estar cega. Então, capacitismo e percorrendo um percurso ali atrás dela. Ela é uma mulher periférica, entrou na comunidade e eles foram atrás. Violência política. Nós vimos isso contra o Ciro. Nós tivemos o caso de uma pessoa que também abordou o Ciro com arma. Nós vimos isso com relação ao Boulos, a mesma coisa. Isso não é política, entende, gente? Isso não é democracia. Vou deixar aqui para você aqui em cima o card com o link desse vídeo com Alexandre Padilha para você acompanhar o que aconteceu, para você ir direto e acompanhar. Olha, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero pedir que você deixe aqui o seu comentário sobre o que você pensa a respeito de todas essas questões que nós estamos trazendo aqui para você. Por que a nossa política está chegando nesses extremos? Por que a gente tem que ver violência política no momento em que nós deveríamos estar festejando a democracia? Festejando o fato de a gente poder votar para presidente, para deputado, para senador, quando nós ficamos muito tempo sem o direito às eleições diretas. Coloque o seu comentário aqui. E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude. Você pode nos ajudar com um simples like. Dando um like, você está nos ajudando. Você pode nos ajudar se inscrevendo no canal. Sendo inscrito, sendo inscrita. É importante que você ative o sininho, porque você vai ser notificado dos nossos vídeos. A gente também pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente coloca aqui para você, nosso Apoia-se, porque ali nós temos pessoas que todos os meses nos ajudam, dando uma força. E a gente está reformulando também a nossa campanha do Apoia-se, para que mais pessoas possam colaborar e acompanhar o nosso trabalho. A gente também pede, olha, você pode pegar o seu celular e agora, com qualquer valor, você pode nos ajudar pelo intermédio do Pix. Então você tem aqui o nosso endereço do Pix, está aqui o endereço do Pix, também tem nosso QR Code, você pode só colocar o QR Code na tela e você tem a oportunidade de ajudar. Ajude canais progressistas, ajude canais que são independentes, ajude o nosso trabalho, porque a gente precisa realmente da sua ajuda para continuar trabalhando. Desejo a você um bom final de semana, até a próxima.